Irmãos, eu queria falar sobre esse tema nessa manhã, sobre o sacrifício, uma visão do sacrifício lá no Velho Testamento, como é que era o ritual. Depois nós vamos passar por uma visão do Novo Testamento, como Cristo, como sumo sacerdote, que ele varre do altar todos os animais que eram sacrificados. Isso não é mais possível para nós, ou permitido para nós fazermos. E depois o sacrifício da igreja, que foi uma determinação da parte de Deus também para as nossas vidas. Amém? No tabernáculo, irmãos, se oferecia sacrifício. Era uma oferenda ritual. Se você for lá no dicionário, está escrito lá que era uma oferenda ritual para uma divindade, que caracterizava-se pela imolação. Ou seja, pegava-se um animal, esse animal ele tinha que ser puro, limpo, um ano, macho. Ele era separado para ser ofertado. Então você era um pecuarista, você era alguém que criava cabras, ou criava ovelhas, ou criava bois. Você separava este animal para ofertá-lo. Para ofertá-lo no templo, você levava esse animal. Então, quando alguém passava puxando o seu bezerro ali, em direção ao tabernáculo, à tenda, e mais tarde em direção ao templo, as pessoas viam e meditavam e pensavam: ali vai um pecador, alguém que errou, alguém que fez algo de errado e está buscando perdão. Isso era notório, era visto por toda a congregação. E ele chegava lá, havia um método, né? O animal era sacrificado, derramava-se ali o sangue do cordeiro, ou do boi, ou às vezes de pássaros, para remissão, principalmente para a remissão dos pecados. Mas também existiam oferendas ou sacrifícios em ação de graças. Ninguém havia pecado, mas pela gratidão do povo, pela gratidão de alguns, ele ofertava uma ovelha, um animal, para que fosse sacrificado ali em ação de graças, a uma colheita que foi farta, uma bênção que ele recebeu, uma reconciliação familiar. Eles tinham essa maneira de agradecer a Deus. E essa visão daquele tempo era um padrão. Era um padrão. E tudo isso já naquele tempo já apontava para Jesus. Vocês conseguem ver ali? Naquele tempo lá atrás, nós estamos falando de mais de 1.000, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, talvez até mais. Já apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde aquele tempo. Desde aquele tempo. Nós conhecemos também aquela passagem bíblica, quando no Êxodo, a saída do povo do Egito, o cordeiro foi ali também. Cada família pegava um cordeiro, ou juntava, quando as famílias eram pequenas em número, juntavam as famílias e mandavam um cordeiro, e depois eles colocavam o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Foi uma forma de, quando o anjo da morte passasse, ele via o sangue do cordeiro naquele umbral, naquela porta de entrada, e ali ele não perturbava, ali ele não afligia.
Também o sacrifício serviu para isso. Mas novamente nós vemos a figura do Cordeiro de Deus, a tipificação do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor Jesus. E havia algumas características durante o sacrifício aqui. A pessoa colocava a mão na cabeça do animal e ele sacrificava o animal, passava ali a faca ou a navalha e sacrificava o animal, como que por transferência agora o meu pecado está sobre você, animal, e o seu sangue vertido vai apagar o meu pecado. Outras coisas também aconteciam, algumas oferendas, alguns sacrifícios. O animal era esquartejado. Algumas partes desse animal eram colocadas sobre o altar. Às vezes as entranhas do animal, parte delas eram queimadas fora do arraial. E outras eram queimadas como rins, fígado, no altar de Deus. Isso representava a oferta pelo pecado oculto, o pecado que só você sabe, o pecado que te aflige, que está lá no seu coração, escondido, lá no seu porão. Não sei quanto tempo, mas ele era ali representado por essas entranhas que eram descartadas e queimadas fora. E aqui eu quero dizer nessa manhã que todo pecado oculto vai ser julgado fora, vai ser lançado fora do arraial da igreja, vai ser queimado, vai virar cinza. As lembranças serão lembranças de vitória nas nossas vidas, em nome de Jesus. Esses pecados serão apagados no fogo do altar do Senhor também. Quando nós nos arrependemos e nós confessamos os nossos pecados que estavam escondidos, nós colocamos esses pecados diante de Deus, do altar do Senhor. Ele vem com fogo e queima, porque Ele vê o arrependimento dentro do nosso coração. Então Ele aceita e Ele derrama fogo, e o fogo lembre tudo aquilo ali e destrói aquilo. Existe uma diferença entre sacrifício e holocausto. Às vezes a gente pensa que é tudo a mesma coisa. Às vezes nós pensamos que é a mesma coisa, mas existem umas diferenças sutis, mas muito importantes. Muito importantes. No sacrifício normal, sacrifício animal esquartejado, separado as partes em cima do altar. No holocausto, o animal era queimado por inteiro no altar. E o queimar do animal por inteiro, ele significa o sacrifício ser aceito por inteiro, porque o objeto do sacrifício, o animal, o boi, a ovelha, enfim, ele era separado, puro, sem mácula, sem mancha, sem nenhuma irregularidade. Este holocausto aponta para o nosso Jesus. Oh, glória! Sem pecado,
sem condenação, sem maldição, perfeito diante de Deus, estatura de varão perfeito. Este era o holocausto. Estão lembrados da passagem onde Abraão, Isaac, Deus pede a Isaac como holocausto. Ele não pede ele como sacrifício, ele pede ele como holocausto. Isaac também fala no diálogo que ele tem com o pai, fala, eu estou vendo ali o cordeiro, não é isso? Estou vendo ali a lenha. Ele diz, eu estou vendo ali o fogo para o holocausto. E que o Abraão vira para Isaac e diz, Deus proverá o cordeiro. E nós conhecemos o restante da história, ele levanta aquela adaga, aquela arma para degolar o seu filho, mas ele é impedido por Deus. O holocausto havia sido separado pelo próprio Deus, novamente, um cordeiro puro. E vicariamente ele substitui Isaac ali naquele holocausto. Quantas armas, irmãos, já foram levantadas para nós? Quantos apontamentos já fizeram a nosso respeito? Quantas calúnias, difamação, quantas perseguições. Mas Deus levantou e proveu o cordeiro, que tomou sobre si todas as nossas culpas, todo o nosso pecado, tudo aquilo que vinha contra nós foi neutralizado pelo holocausto. Nós conhecemos historicamente a história dos judeus e o holocausto da Segunda Guerra Mundial, aquela desgraça, aquela perseguição por parte dos nazistas aos judeus. Nos campos de concentração, irmãos, eles eram queimados vivos. Só sobrava uma cinza. Por isso que eles chamam de holocausto. E umas mentes perturbadas, endemoniadas, não aceitam essa verdade, esse fato histórico até hoje e questionam. Então essa é a diferença, irmãos. Um sacrifício tem as características que eu já disse. E o holocausto tem essa diferença. É por inteiro, é queimado, é total, ele aceita total do jeito que está. Do jeito que está. O sangue aspergido no propiciatório. O que era o propiciatório? A Arca da Aliança. O que a Arca da Aliança, irmãos, não foi feita a princípio para só conter lá dentro. O que aqui que tinha dentro da arca? O que tinha? O manjar. Mas o quê? As tábuas. Tinha outro, mas o último o quê? A vara de Arão. Continha dentro da arca. Mas o principal motivo da existência do propiciatório da arca era receber a aspersão do sangue. O animal era sacrificado, recolhia-se uma parte daquele sangue. Em cima da arca tinha ali os querubins. O sumo sacerdote aspergia 7 vezes. De quem é o número 7? De quem é o número 7? De Deus. Era aspergido 7 vezes ali no propiciatório. Às vezes eles aspergiam o sangue na beirada do altar, de acordo com o pecado a ser perdoado. E ali o pecado era perdoado simbolicamente.
O sangue também era aspergido no chão, porque a terra era contaminada com o pecado, e a terra também tinha que ser purificada pelo sangue. Isso nos arremete também a Jesus, na cruz do Calvário, onde o sangue dele, derivado daquelas chicotadas, derivado daquela tortura, das pancadas que ele levou na cabeça, da coroa de espinhos, o sangue desceu, e o sangue de Jesus cai na terra. Há relatos nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, que quando o sangue de Jesus caiu no chão, houve um terremoto. Eram os pecados sendo estragaçados, sendo explodidos, sendo rompidos na terra pelo sangue de Jesus. E hoje nós podemos caminhar em liberdade e em vida pelo sangue de Jesus derramado por nós. Aleluias. 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 Nós podemos ir adiante. O anterior, por favor. Vamos falar sobre o pecado antes. Sacrifício no Novo Testamento aí. Obrigado. Hebreus 9, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, acima de todos os sacerdotes, dos bens futuros. Quem são os bens futuros? Somos nós aqui hoje. Nós aqui hoje desfrutamos da graça de Deus por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Esta é a nova aliança de Jesus. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma vez ele entra no santuário e é sacrificado e redime. O que é redenção, irmãos? O que é redenção? É libertação, é salvação de uma vez por todas. Esse é o Novo Testamento, essa é a nova aliança que o próprio Cristo estabelece para nós. E é debaixo desta palavra que nós temos que andar. Versículo 13, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, puro, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. É estabelecido aqui, naquilo que Paulo, ou o autor de Hebreus, declara nessa passagem. Esta é a visão do sacrifício do Novo Testamento. Um único sumo sacerdote acima de todos os sacerdotes estabelece este princípio para nós, imutável e eterno. Imutável e eterno. Ele institui a nova aliança. Ele cumpre o propósito pelo seu sangue,
nos dá direito ao entrarmos no lugar santíssimo, no santo dos santos. E aonde você dobra os seus joelhos, aonde você oferece o seu sacrifício vivo, que nós iremos falar adiante, que é o sacrifício da igreja, ali se torna o santo dos santos. Esta reunião aqui nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Ele está aqui presente, e a presença dEle torna esse lugar um santíssimo lugar, de corações puros, mentes lavadas, transformadas pelo teu sangue, sangue da nova aliança, aleluias, pela autoridade dEle, pela autoridade do nome e do sangue dEle. E nós podemos avançar mais a um, falando sobre o sacrifício na igreja. Pois Cristo varreu do altar os bezerros, as plantas que eram ofertadas, agora institui para a igreja um sacrifício vivo. Isso por si só já é um paradoxo. Por que é um paradoxo? Mais um slide. Porque a própria palavra sacrifício quer dizer morte. O animal era morto. A planta ou o alimento que era ofertado era consumido. Às vezes pelo fogo, às vezes por aqueles que trabalhavam no templo. Então, como falar de uma coisa que é morte, mas tem que ser feita em vida? Então, isso é meio paradoxal, mas é a vontade de Deus e é a expressão daquilo que Deus tem para nós. Volta, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, de trás para frente, a gente analisar, a gente vai ver que o nosso culto racional é o sacrifício vivo. É isso que está dizendo. E a questão racional aqui não está expressando a questão do emocional ou racional. Não, não é isso que quer dizer aqui. Não é sobre isso que se trata. O racional quer dizer lógica. Se trata da nossa lógica, da nossa vida. Não se trata de você ser emocional ou você ser secularmente racional. Que muitas vezes que Judas Iscariotes foi racional secularmente. Ele dizia: para que desperdiçar esse perfume todo para o mestre? A gente vende isso tudo e alimenta um monte de gente. Essa é a racionalidade secular. É isso que ele dizia. E existem os estudos psicanalistas que analisam as características e as personalidades dos discípulos e dizem que Judas Iscariotes era um dos mais equilibrados. Na lógica racional, secular. Mas na lógica do Espírito Santo de Deus, é sacrifício vivo. É diferente. É muito diferente. O sacrifício vivo, o culto racional, ele, completando o texto, por favor, volte. O versículo 2, não sejais conformados com este mundo, mas transformai-vos, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ali tem duas palavras, conformados
e transformados. O que tem de comum entre essas palavras? A origem. É a forma. Conformados, transformados. É a forma. Aí começa a análise mais profunda do que é um culto racional, do que é um sacrifício vivo. E Paulo, quando escreve aqui aos Romanos, do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11, ele fala sobre doutrinas, fundamentos. Quando chega no capítulo 12 em diante, ele começa a falar sobre comportamento, como a natureza viva do homem. Ele começa a aplicar a doutrina na vida, porque você ser doutor, dominar a teoria das doutrinas é muito fácil, mas você aplicar as doutrinas na sua vida, para que a sua vida viva seja um sacrifício vivo, constante diante de Jesus, é outra história. É outra história. Mas tudo caminha junto. Culto racional, teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta, tudo isso caminha junto. É um culto racional. É um sacrifício vivo. A sua teologia tem que ser ética. Você tem que ser o mesmo aqui na igreja e lá no seu trabalho. Lá na sua casa. Não adianta você destrinchar a Bíblia. Nós estamos aí no curso, abrindo aspas, teológico, está sendo uma benção. Amém? Tem uma nova turma agora. Vamos estudar mais profundamente teologia. Então não adianta você conhecer e conhecer e conhecer, se inflar de conhecimento somente e ser deturpado a sua mente no ramo da ética, dos seus posicionamentos, do seu pensamento, no seu comportamento. Doutrina e vida. Eu fui muitos anos membro da igreja quadrangular, lá em Minas Gerais, Patinga. Nem dá para perceber que eu sou mineiro, né? 20 anos lá na igreja, aí em 2006 nós viemos para cá. Vou falar dessas 4 doutrinas da igreja quadrangular. Cristo salva, liberta, tem mais quadrado aí, cura e batismo com o Espírito Santo. São doutrinas inquestionáveis. Se você for lá para a Assembleia de Deus e perguntar lá, você acredita que Jesus cura? Ele vai dizer que sim. Você acredita que Jesus salva? Ele vai dizer que sim. Você acredita no batismo do Espírito Santo de Deus? Ele vai dizer que sim. Esqueci a outra qualquer, faltou uma. Você acredita que Jesus liberta? São doutrinas, são princípios, são bases inquestionáveis. Mas o quanto disso está aplicado na sua vida? Tem que caminhar junto. Você tem que saber que Jesus salva e se sentir. E, mais do que se sentir, você tem que crer que você está salvo. Andar como um salvo. Quantos aqui já foram curados de alguma enfermidade? Olha aí, ó. Olha aí que tantos testemunhos. Doutrina e vida. Tem que caminhar juntos. Credo e conduta. Martin Luther King, dizia que quando os bons se calam, os maus prosperam. Basicamente isso, não é isso? Nós somos levantados para defender, para proclamar o Evangelho. Nós não podemos nos dobrar diante de Satanás ou qualquer um demônio, outro demônio que venha levantar contra a palavra de Deus.
aquilo que nós cremos, o nosso credo, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sabemos da parte de Cristo que nos foi revelado, nós temos que defender, irmãos. Nós temos que nos colocar reto diante dessas intrigas de Satanás, desse relativismo. Nós temos que ser arautos da palavra de Deus. Anda junto, irmãos. Essas coisas caminham junto. Não tem como separar. Não tem como separar. Culto racional é um culto lógico de sacrifício a Deus, onde você apresenta a Ele o seu corpo. Sabe esse templo seu aí? Passa a mão aí do lado do coração aí, assim. É templo do Espírito Santo de Deus. É o que nós entregamos no altar todo santo dia. Em vida, sacrificamos. Em vida, ofertamos ao Senhor os nossos corpos. Cuida do teu corpo, meu irmão. Cuida do teu corpo, minha irmã. O templo do Espírito Santo não é para ser exposto erroneamente. O templo do Espírito Santo não é para ser afligido, maltratado. Tudo que se contém no corpo foi propositalmente colocado ali pelo Criador. Nós sacrificamos o nosso corpo, irmão, como nós nos calamos, em vez de falar. Em vez de colocar lenha na fogueira, em vez de participar de rodas de escarnecedores, nós sacrificamos. Isso é o sacrifício vivo, irmãos. É você ouvir. Esse homem, fera, esse aqui, mas ali, o camarada tinha o apelido de Boca de Ouro. Viveu ali nos anos 400, e ele dizia assim: deixa que teu olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a tua língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma. Deixe que a sua mão não faça nada de ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. E continuando, ele dizia: a mão dá esmola, meu irmão. A boca abençoa. O ouvido presta atenção à palavra de Deus. Isso é sacrifício vivo, irmãos. É o seu comportamento diante da sociedade, diante da sua família, que te conhece, que sabe. Esse é o culto racional, esse é o sacrifício vivo que a igreja tem que ofertar todo dia. Ah, mas é difícil. Nós temos um ajudador, é o Espírito Santo de Deus. Conta 1, conta 2, conta 3, conta até 1000, mas pensa primeiro antes de falar. Pensa primeiro. Pensa que você tem parte com Jesus. Isso nós declaramos todas as vezes que nós pegamos o pão e pegamos o cálice e participamos disso. Nós declaramos que nós temos parte com Ele. Se nós temos parte com Ele, nós temos que andar como Ele andou. O lema dessa igreja qual que é, irmãos, esse ano? Viver Jesus.
Onde Jesus colocar o pé, você coloca o pé também. Você medita dia e noite, você fala assim, pensa assim, o que Jesus faria com esta decisão que eu tenho que tomar? Qual seria a atitude de Jesus? Quais seriam as palavras que Jesus falaria nessa situação? Isso é sacrifício vivo, irmãos. Importa, irmãos, importa onde você anda, o que você ouve, o que você fala, como você se veste, como você se expressa, como você pensa, o que você deixa de fazer, aquilo que você faz, tudo isso importa. Porque não mais vive você, Cristo vive em ti. É Jesus. E como é que o Espírito Santo de Deus pode habitar? Cheguei em casa ontem, por volta de 13, 15 horas. Minha esposa estava lavando, limpando. Catando até os... dando cantinho assim. Mulher de Deus. Eu olhei, erroneamente não ajudei. Ai, Jesus. Você acha que o Espírito Santo vai habitar num lugar ruim? Aí depois que ela terminou, eu entrei, a casa estava toda cheirosa. Eita maravilha! O Espírito Santo quer entrar no seu coração, tirar tudo isso aí. Aquele pente fino. E deixar tudo cheiroso. Quem está com a esposa do lado aqui, ou o marido do lado, quem está? Cheira aí, seu cônjuge, só os casados. Está cheiroso aí? É um perfume material. Se você fechar os olhos, o Espírito Santo de Deus vai te fazer sentir a fragrância divina que existe no seu irmão. Você vai pensar assim, eu quero ficar do lado desse camarada, eu quero andar com esse camarada, ele é bom demais. Não porque ele é bom por natureza dele, mas porque é aquele que está nele. O Espírito que está nele é o Espírito que está em mim. Sacrifício vivo, irmãos. Mais um. Quero falar um pouquinho sobre a transformação da mente. E aí nós iremos encerrar. Porque tudo acontece na mente, irmãos. A batalha é mental. A batalha é mental. A fúria do inimigo. Fique atento, meus irmãos, vigilante. Quando você chega num lugar que você sente o cheiro do enxofre. Estão entendendo? Quando você chega num lugar, você sente aquela atmosfera. E aqui eu estou falando sobre espiritualidade. E eu estou falando de coisas reais, irmãos. Você traz da memória a palavra de Deus, os ensinamentos divinos. Ainda que seja só mentalmente, se for possível verbalmente você se expressar, se expresse. Contrário àquilo que tenta dominar a mente, contrário àquilo que tenta influenciar negativamente a sua vida.
Quer que eu dou um exemplo? Conversa fiada no trabalho, fofocas. Quando você dá ouvido isso vai alimentando a sua mente. Uma vez o pregador me disse assim, o Wellington, é o seguinte, me ensinou, até hoje nunca mais esqueci. Ele falou assim, ele ministrava para casais, ele falou assim, quando houver uma discordância dentro da sua casa, alguma coisa, quando houver um levante do inimigo tentando contaminar a sua mente, repreende. Os casais aqui vão entender. Às vezes a gente diverge em alguma coisa, aí vem à mente umas coisas, por que é desse jeito, o cônjuge é assim, assado? Aí o camarada chega no serviço, ou a mulher chega no trabalho dele e começa a reclamar do cônjuge. Aí levanta Satanás do outro, é isso mesmo. Aquilo vai contaminando a sua mente, aquilo vai contaminando o seu coração, aquilo vai se materializando na sua vida. Em vez de você agir com perdão, você começa a não agir com perdão mais. Aí, ao invés de você ter paciência, você não tem paciência mais. Mas por quê? Porque sua mente começou a ser contaminada. Olha onde é que você anda, porque você foi transformado pelo sangue de Jesus. Não é para participar disso. A mente, nós temos agora a mente de Cristo. Nós somos transformados e libertos. Nossa mente agora é outra, nosso pensamento é outro. Fruto de arrependimento. Isso é sacrifício vivo, irmãos. É fácil? Não, mas é libertador. Não é fácil, mas é libertador. Porque vem de Deus. Vem da parte de Deus. Próximo. Irmãos, concluindo, coloque-se de pé no seu lugar agora. Pode tirar isso daí.